Quem está na linha e passa a conversar conosco é o membro associado da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia Regional aqui em Alagoas, médico alergologista e imunologista, doutor Iramirton Moreira, que a gente agradece, viu, doutor, por estar conosco. Um bom dia. Bom dia, Elias. Eu agradeço o convite, né? E estou à disposição aí para que possa ajudar a nossa população no esclarecimento sobre essa doença. Bom, como é que a gente chega a classificar uma doença como rara, doutor? Bom, segundo a Organização Mundial de Saúde, né, a doença é considerada rara quando ela afeta até 65 pessoas para cada 100 mil habitantes, ou seja, 1,3 para cada 2 mil. Aí isso a Organização Mundial de Saúde define como doença rara. Aí você pode ter no aspecto imunológico, gastrointestinal, no sistema nervoso central, né? Não é uma manifestação única, são manifestações variadas de acordo com o sistema que ela comete. Perfeito, doutor. Apesar de ser rara a doença em relação àqueles que se acometem dela, não são raras as doenças raras, né? Nós temos algo em torno aí de 6 a 8 mil doenças, é isso, doutor? Sim, mas quando nós olhamos no universo de pessoas que temos mundialmente, né, nós temos essa raridade. Então, no Brasil, são estimados 3 milhões de pessoas com doenças raras. Né? Mas, 13 milhões, mas qual a população brasileira? Né? Então, por isso que ela foi definida como doença rara. Bem, doutor, o fato de ser uma doença rara já naturalmente faz com que as indústrias farmacêuticas não deem a mesma atenção daquilo que é mais vantajoso economicamente. É claro que os laboratórios terminam recebendo menos recursos para investir nessa situação, ou seja, a gente precisa conversar mais, explicar mais, divulgar mais, para que isso seja de observação pública e, sendo assim, o público comece também a se interessar pelo tema, doutor. Isso. Mas a indústria farmacêutica, Elias, ela tem, assim, um olhar diferenciado para essas doenças. O problema é que são difíceis os tratamentos de cura. Algumas realmente têm cura, outros têm só acompanhamento para melhorar a qualidade de vida. Né? E a indústria tem pesquisas voltadas para isso, elas têm tratamentos voltados para isso, são tratamentos caros, que oneram tanto o sistema público quanto o privado de saúde. Tá? Mas há um olhar. O que a gente, com o advento da genética, né, como uma doença genética, né, onde 30% dos pacientes têm idade menor do que 70, onde 75% a 80% dos pacientes eles estão na faixa etária pediátrica, e há uma grande mortalidade nesses pacientes. Né? Há tratamento para melhorar a sobrevida, em algumas você tem tratamento de cura. Por exemplo, em Alagoas, eu tenho 2 pacientes que tiveram doenças raras, fizeram transplante de medula óssea e estão curados. Se não tivesse feito transplante de medula até o primeiro ano de vida, não teriam a sobrevida que tem hoje. Entendeu? Entendi. Doutor, dá para exemplificar, trazer algumas doenças aqui que são raras? Por exemplo, o angioedema hereditário é uma doença rara, que nós fazemos acompanhamento nos consultórios, e eu faço acompanhamento aqui no Hospital Universitário. Eu acompanho aqui no Hospital Universitário, onde eu estou no momento, 13 pacientes portadores dessa doença. Tá? Essa doença, o paciente precisa ter uma medicação em casa, porque ele corre risco de vida todos os dias. De quando ter crise, fazer uso dessa medicação. Tá? Tivemos uma perda de um paciente na cidade de Penedo, recentemente, e hoje já temos medicações que o paciente passa a usar diariamente, só com custo elevado ainda para o sistema de saúde, e que previne o surgimento dessas crises. Eu acompanho também aqui no Hospital Universitário, também no consultório, os inatos da imunidade. No caso, esse paciente que eu citei, esses 2 pacientes, eles tiveram imunodeficiência combinada grave, ou seja, eles não tinham células para produzir
as nossas células defesas para produzir anticorpos. Nesse caso, o tratamento foi transplante de medula óssea e os pacientes estão curados dessa doença. Se não tivesse feito transplante, não teria a sobrevida. Doutor, como é que o mundo tem melhorado no diagnóstico e, naturalmente, nos protocolos para essas doenças? O diagnóstico é melhorado e por isso nós estamos tendo mais diagnóstico, porque antes a gente não sabia o que o paciente tinha, aí morreu, não sabia de quê. Hoje, com o advento da genética, né, o paciente ele tem o diagnóstico mais preciso e, consequentemente, tem mais acesso a tratamento, a melhoria da qualidade de vida ou para alguns para cura. Isso é super importante. O diagnóstico em mãos, isso é uma ferramenta de extrema relevância para o que vem a seguir, né, doutor? Os médicos vão ficar muito mais seguros sobre o que vão fazer. Pode não só minimizar, mas pode retardar, pode simplesmente evitar a evolução de algumas doenças e até mesmo a cura, doutor. Isso mesmo. Agora, uma coisa que a gente tem que falar para a população é que esses exames para o diagnóstico dessas doenças raras são caros, tá? E não estão disponíveis muitas vezes no Sistema Único de Saúde. Por quê? Porque como é caro e poucas pessoas precisam fazer uso deles, os nossos gestores não vão incorporar no dia a dia do SUS. Porém, quando necessário, né, a solicitação, seja via judicial ou mesmo pelo gestor, a autorização de pagamento nas redes privadas e é feito o exame. Como na rede privada também alguns exames que não estão no rol da ANS, é preciso muitas vezes justificar para a operadora de saúde e o paciente autorizar a fazer o exame, ou algumas operadoras precisam judicializar. Mas temos exames, na maioria das doenças, disponíveis, seja no Brasil, seja fora do Brasil, só que ainda com um custo bastante elevado. Bem, o progresso dessas doenças a gente observa de uma certa forma melhor, porque o acesso ao diagnóstico, mesmo mais caro, mas a existência do diagnóstico e o acesso a ele tornou-se mais acessível, ainda assim mais caro, doutor. Isso, de uma certa forma, possibilitou a gente ver que essas doenças existem, que não são tão raras assim. Isso, com certeza, Elisa. É uma coisa muito importante que você relatou aí. Possibilitou a gente ver o paciente que a doença existe, né? Aí, com o advento desses meios diagnósticos, que a cada dia está surgindo. Aí, com isso, o paciente tem acesso, né? Mesmo com essas dificuldades que eu falei, tem acesso e nós podemos diagnosticar e até quantificar. Como você disse, não são tão raras assim mais, porque está chegando ao diagnóstico. Doutor, esse custo, naturalmente, vai impactar. Eu fico aqui imaginando, doutor, que boa parte dessas doenças pode ter como recomendação terapias multidisciplinares. E até isso, que parece ser tão mais simples, hoje, dado aí a essa explosão de pessoas no espectro autista, por exemplo, e outras, a gente tem dificuldade em encontrar um fisioterapeuta, um fonoaudiólogo, uma nutricionista, uma psicóloga com agenda aberta para nos acompanhar. Até isso tem sido um elemento dificultoso para quem tem doença rara, doutor. Isso. O tratamento da doença rara também, Elias, embarra nisso também, né? Porque nós temos aquele paciente que vai fechando o diagnóstico e aquele paciente que está em tratamento, melhorando na qualidade de vida, né, do paciente e, consequentemente, não há alta do nosso consultório, não há alta do serviço de saúde, como acontece também, como você citou o exemplo do autismo. Precisa de acompanhamento multidisciplinar, na maioria das vezes, com psicologia, pode ter fisioterapia, fono, tá? E isso é um período longo, não tem alta de imediato. Consequentemente, vai dificultar o acesso. Doutor, eu fico aqui imaginando, o despretensioso teste do pezinho agora ampliado. Tem gente que acha que é tão simples e por isso que eu estou me arriscando aqui com despretensioso, mas a importância do teste do pezinho, doutor, que deve ser feito bem no início, aí praticamente
no nascimento, na primeira semana de nascimento, ele pode ser um elemento indicador, doutor, importante, decisivo até? Sim, Elias, e como decisivo, né? Isso é muito importante, a ampliação do teste do pezinho, principalmente eu chamo a atenção na minha área, né, nos erros inatos da imunidade, porque hoje, para você fazer o teste do pezinho, a gente consegue fazer em São Paulo, pelo erro inato da imunidade, mandando material para São Paulo. Agora, com incorporado a obrigatoriedade no sistema de saúde público e privado, né, o paciente vai ter acesso mais fácil aqui na nossa cidade, no nosso estado, e uma vez feito o diagnóstico, você será direcionado imediatamente para um especialista para acompanhar e indicar o tratamento. No caso, como você tem um paciente que fez transplante, né, e aí você vai ter um diagnóstico mais rápido e um transplante mais rápido, e melhora a sobrevida desse paciente, no caso da imunodeficiência combinada grave. Bem, importantíssimo essa ampliação do teste de pezinho. Qual é a origem, doutor, dessas doenças raras? A gente pode conferir a genética, a gente pode conferir a hereditariedade, a gente pode conferir a alimentação, a natureza, a evolução da humanidade ou involução. O que é que a ciência já pode falar sobre isso hoje? Na maioria dos casos, genéticos, né? E hereditariedade, mas aí também surge o caso novo, o caso índice na família, né? Você vai olhar, não tem ninguém na família que tem aquela doença, mas a partir dali começa a surgir um caso novo. Mas na maioria das vezes, sim, está associado à genética e à herança familiar, né? Na maioria não está associado com a alimentação, com outros fatores ambientais. Ainda não tem estudos mostrando isso, tá? Mas amanhã, não sei se vai estar alguma coisa nova mostrando que a maioria delas está associada a fatores ambientais ou fatores alimentares. No momento, não. No momento, não. Doutor, então, é uma oportunidade aqui da gente explicar, mostrar, divulgar. Doença rara é doença, precisa ter protocolo. Fique imaginando aqui, e principalmente agora com as descobertas todas que a gente tem do mapeamento de praticamente tudo que tem por aí, da dificuldade do ensino médico e de como aquilo que é raro pode ainda assim ter espaço nos currículos das faculdades de medicina espalhadas pelo país, públicas e privadas, da formação médica, do protocolo, e das novidades que surgem no dia a dia, né, doutor? De repente surge aí um SARS-CoV, e de repente tira todo mundo do eixo e a gente vai buscar, por conta da falta de vacinação, protocolos que estavam lá ainda na memória do passado, de doenças que não estavam mais conosco e que ressurgiram. Eu fico imaginando o desafio de ser médico e se manter atualizado, doutor. Sim. Os currículos, nos grandes centros, né, nós temos no Brasil os centros de atendimento à doença rara. Atualmente nós temos 20. Mas tem uma portaria do Ministério da Saúde determinando a criação dessas unidades, né, de doenças raras no Brasil, de 2014, que foi modificada, se não me engano, em 2019, e atualmente nós temos 20 centros do Brasil. Então, os alunos da faculdade, eles podem passar por estágio ou nesses centros, onde tem. Aqui em Alagoas nós não temos ainda um centro ainda de doença rara, mas aqui no estado de Pernambuco tem, na Paraíba tem, eu não sei se na Bahia tem. Então, quando nós temos especialistas, tanto aqui no Hospital Universitário, como no Hospital da Criança, como no São Gavinho, que podem atender esses pacientes. Mas não é um centro específico para doença rara. Nós atendemos, fazemos acompanhamento, mas não é um centro onde você tem esse atendimento multidisciplinar, né, destinado e que possa passar estudantes de outras faculdades, e ver esses casos que no dia a dia não é visto durante a faculdade. Bem, doutor, ouvinte perguntando aqui, doença rara é coisa de quem já está do meio para o fim da vida, ou isso pode acontecer com qualquer um em qualquer idade, doutor?
A doença rara, ela é mais frequente no início da vida, tá? Em torno mais frequente no início da vida, mas pode ocorrer em qualquer idade, tá certo? Pode ocorrer em qualquer idade, mas em torno de 30% a 40% das doenças raras ocorrem até os 5 anos de idade. Muito bem, doutor, eu quero, antes de mais nada, agradecer pela gentileza de nos atender, tratar de um assunto que é necessário, atinge milhões de pessoas aqui no Brasil e no mundo, então, nem se fala. A gente ainda está, o mundo ainda está se debruçando sobre a compreensão dessas doenças, do tratamento, do seu surgimento, de como quem sabe até mesmo impedir a evolução ou a cura dessas doenças, de modo que a sua fala aqui foi de mais importante e a gente agradece, viu, doutor Iramirton, por ter nos atendido. Um bom dia para o senhor. Muito obrigado, Elisa. Eu que agradeço o espaço e estamos à disposição, tá? Aqui no centro, nós temos o nosso ambulatório, aqui no Hospital Universitário, né, atendemos pelo CORA, né, pelo que é regulado pelo CORA, mas disponível para pacientes de todo o estado de Alagoas. Muito obrigado. A nossa conversa aqui foi com o doutor Iramirton Moreira. Ele é membro associado da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia Regional de Alagoas, médico alergologista e imunologista. Nós estamos no mês de fevereiro, é um mês dedicado às doenças raras que foram aqui debatidas com o doutor Iramirton.